Quero cumprimentar o nosso presidente, conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, nosso procurador-geral de contas, doutor Alisson Alencar, os ilustres promotores, o doutor Miguel Cissarenko, a doutora Mariana. Agradecer as presenças dos prefeitos já que aqui estão, dos nossos dirigentes da área técnica do Tribunal de Contas, que estão aqui à direita da mesa, e fazer um registro aqui importante. O presidente mandou checar a demora da chegada dos demais prefeitos, e tivemos aí um desencontro de informação, né, doutora Lisandra? Porque temos uma outra mesa agora, às 14 horas, que envolve uma outra região, e como eles estiveram ontem de manhã aqui, confundiram um pouco o horário, mas, enfim, o assunto é o mesmo da tarde, né? Então, nós precisamos compreender que não é uma desfeita da parte dos prefeitos, mas uma confusão de horário, e o próprio presidente do consórcio está a caminho. Mas, como é uma sessão de instalação da mesa técnica sobre o assunto da gestão dos resíduos sólidos, como é um ato de instalação, nós entendemos que não faz muita diferença, neste caso, que os prefeitos estejam aqui daqui a pouco. E depois, se for o caso, inclusive, a gente renova na nossa sessão da tarde. Eu quero, na condição de presidente da Comissão de Consensualismo, eu quero, depois de agradecer, como já fiz, dizer que esse é um espaço democrático, que o Tribunal de Contas construiu a partir de normativa própria, inclusive da lei estadual, do processo de controle externo, e que cria esse espaço para nós discutirmos temas relevantes e a busca de solução técnico-jurídica para colocar nas mãos dos administradores públicos, das pessoas políticas, o caminho para a resolução de questões e de problemas. Até o presente momento, presidente, nós tivemos sucesso em todas as mesas técnicas. Algumas delas, doutor Miguel, o doutor Miguel já esteve aqui em outras mesas, né, doutora Mariana, algumas delas com poucas reuniões de trabalho, prefeitos. Nós conseguimos resolver. Teve uma das mesas que foram apenas 2 reuniões, e outras muito demoradas, como é o caso daquela famosa da judicialização da saúde. Foi a que mais tomou tempo, por sua própria natureza, pelo envolvimento de poderes, órgãos, pessoas públicas e pessoas políticas e da área técnica envolvida. Mas o certo é que em todos os casos, e podemos citar o famoso BRT-VLT, envolvendo Mato Grosso, o Estado da Bahia, os tribunais de contas, né, presidente? O senhor que assinou lá em Brasília, e coordenado pelo Tribunal de Contas da União, foi a mesa mais ampla em termos de entes federados, né? Mas tivemos mesa técnica envolvendo a ferrovia Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, e tivemos a presença ilustre aqui do Ministério Público Federal, da consultoria, da Defensoria Pública da União, uma mesa difícil na sua complexidade, mas que foi rápida, e tivemos uma solução importantíssima. Eu estou citando sempre, de propósito, a antiga BR-174, hoje a MT-170, que de uma complexidade jurídica, contratual, a mais ampla possível, e o asfalto já está lá a todo vapor, né? E citamos também a BR-163, estadualizada na gestão, que já foi privada, e também com uma repercussão político-econômica de extrema grandeza. Volto a dizer, então, que é um espaço democrático, e começa hoje uma mesa que, embora essa seja o segundo caso do mesmo assunto, que é da gestão dos resíduos sólidos, mas teve uma primeira provocação, que é o tema da tarde, trazida ao nosso presidente pelo prefeito de Diamantino,
e que esta da tarde vai abranger também a reunião da Baixada Cuiabana, por orientação do presidente Sérgio Ricardo, e esta envolvendo o consórcio do Portal do Araguaia, né? Lá da região próxima de Bom Jardim. Né? Bom Jardim aqui é polo, né, presidente? Bom Jardim é polo daquela região. Essa é a parte para... é o centro do mundo, né, doutor Nilo? Mas é uma brincadeira só para... O pessoal do Araguaia sabe que estou falando de Bom Jardim. Bom, então, assim, é com muita alegria que recebemos aqui todos para instalar essa mesa técnica. E eu passo a palavra à doutora Lisandra para dar a explicação do tema. Por favor. Bom dia a todos, todas. Agradeço ao conselheiro Walter Albano, presidente Sérgio Ricardo, nosso procurador de contas, procurador-geral, doutor Alisson. Só o passador. Agradecer a presença de todos e já justificar que realmente houve um ruído aí de comunicação, porque tivemos link para o pessoal participar externo, né? E o link era às 14, e aí confundiram. Enfim, quem está aqui em Cuiabá já está chegando. E eu vou apresentar aqui rapidamente o ponto principal dessa questão de Portal do Araguaia, e também toda essa movimentação e toda essa proposta do nosso presidente Sérgio Ricardo, muito preocupado. Ele é presidente da Comissão Permanente do Tribunal de Meio Ambiente. Estamos aqui com o secretário executivo, doutor Adriângelo, que também acompanha, né, todas as nossas caminhadas. Falo nossas porque a Rede Compor do Ministério Público Estadual, ela também está nessa movimentação junto com os municípios, né, e tentando aí caminhar nessa questão a nível estadual. Então, é um grande parceiro a Rede Compor, e unindo aí nossos esforços para que, sim, realmente a gente consiga chegar em todas as regiões e, né, entender as dificuldades, criar planos, compromissos com os municípios, e essa articulação regionalizada e coordenada para a gestão dos resíduos sólidos, que a lei federal, né, e a lei estadual já nos dá como diretriz, né, essa atuação coordenada. Eu sou Lisandra, sou auditora do TCE, sou secretária de consensualismo e sou responsável, então, pela condução processual, né, e também a condução técnica dessas soluções. Tá? Falei um pouquinho, o conselheiro Walter também, mas como temos participantes nobres e novos, né, na nossa mesa técnica, a mesa técnica ela é um instrumento de consensualismo do TCE, positivado no nosso Código de Processo de Controle Externo, a lei estadual, e também no nosso regimento interno e nas instruções normativas do TCE. Então, ele é um instrumento processual, formal, né, para solucionar temas complexos e que exigem essa articulação institucional. Então, todos os conselheiros, eles participam ali nessa fase institucional, do consenso institucional, depois que a fase técnica produziu sua proposta. Então, hoje, é uma reunião de instalação, onde a gente vai ouvir as dificuldades, é um grande brainstorm, vou falar assim. E depois os técnicos do TCE, os técnicos dos municípios, se debruçam sobre aquela questão e fazem uma proposta de uma solução cooperada, coordenada, e essa proposta depois vai ao relator, vai ao plenário do TCE, e se desdobrando aí numa decisão do TCE, que depois é monitorado. Então, uma das grandes vantagens da solução consensual em tribunais de contas, monitorado com o apoio da fiscalização. Então, os compromissos que são firmados aqui, eles contam com esse monitoramento e essa credibilidade de que serão acompanhados par e passo pelo Tribunal de Contas. A base normativa, não vou me alongar, mas temos resoluções, temos o regimento interno e a positivação e a autorização na lei estadual. Falei já rapidamente, mas só para frisar que nós estamos aqui, ó, no painel de abertura, tá?
doutores? Então, depois começam as sessões de mediação, tá? O consenso técnico, que quando a equipe técnica faz uma proposta e leva ao relator, né? E o relator, ele faz essa parte aqui, ó, a reunião de encerramento, então, com todas as autoridades que são signatárias daquele compromisso, e depois leva ao plenário, tá? Então, ocorre a homologação, parecer ministerial, a homologação plenária e depois o monitoramento, que é o cumprimento dos resultados. A composição dessa mesa técnica, então, o conselheiro presidente Sérgio Ricardo, ele também é o propositor, vou fazer um parênteses. É Portal do Araguaia, né? E a gente está falando da região de Diamantino, à tarde, Baixada Cuiabana. Então, como essa política pública ela é estadual, e o conselheiro Sérgio Ricardo acompanha isso já há algum tempo, vocês sabem da atuação dele sobre essa questão. Ele, muito preocupado com a proposta de Diamantino, ele falou assim, por que não ampliar para todos os municípios e todas as regiões? Então, a gente vai trabalhar com essa mesa técnica, vai ter uma principal, que é essa proposta por Diamantino e sua região, porém, as outras regiões também vão ser processadas e depois compor essa grande solução estadual. Essa é a proposta do conselheiro Sérgio. Então, o propositor, Walter Albano, conselheiro presidente da mesa técnica, responsável técnico também pela condução, conselheiro Campos Neto, que, como o pedido entrou de Diamantino, e ele é o relator da unidade jurisdicionada, ele figura como conselheiro relator. Então, ele acompanha, mas, nesse caso, como haverá uma ampliação, presidente, e houve essa proposição do presidente da ampliação do escopo, o relator passará a ser o nosso presidente Sérgio Ricardo, de todas essas mesas, para evitar decisões conflitantes, né, descoordenadas. Então, pela conexão aí do assunto, né, a gente tem até base legal para isso, então vai tudo na relatoria do presidente. Doutor Alisson Alencar acompanha todas as mesas técnicas como representante do Ministério Público de Contas. Então, ele participa agora da instalação, a equipe dele participa da construção técnica e depois ele participa desse consenso institucional e no consenso do plenário também. Dr. Flávio Vieira, secretário executivo da CPNJU, Dr. Gregory Maia, consultor jurídico, Dr. Nilson, secretário-geral da presidência, doutora Patrícia, aqui representada pelo Bruno, auditor também, secretária-geral de controle externo, o Ministério Público, pela Rede Compor, doutora Mariana e doutor Miguel, e o consórcio Cidesapa, que está a caminho, também como um grande demandante, além dos municípios que compõem aquela região. Está aqui, ó. Então, o consórcio, Araguaiana, Torixoréu, Ribeirãozinho, Ponte Branca, Pontal do Araguaia, Novo São Joaquim, General Carneiro, Barra do Garças e Araguainha. Agora, vamos entrar um pouquinho no assunto regional. Tá? Como eu expliquei, né, cada região tem a sua peculiaridade, procurador. Então, por isso, precisamos fazer mesas regionais. Né? Cada um já tem um avanço na maturidade da gestão dos resíduos sólidos. Né? À tarde, vamos ter a Baixada Cuiabana, vocês vão ver que eles já estão em um outro nível de maturidade. Né? Então, por isso, precisamos tratar de forma regional. Então, qual é o objetivo? Né? Construir de forma integrada e regionalizada soluções técnico-jurídicas para a gestão de resíduos sólidos do Estado. Tá, como um todo, incluindo o diagnóstico, as condições do município, a definição de modelos viáveis para cada municipalidade e para cada região, a destinação final, a erradicação dos lixões, né, pensando na parte da degradação ambiental, que hoje é uma realidade, né, e a sustentabilidade da política pública da destinação dos resíduos sólidos. Tá? Em síntese, eu já resumi um pouquinho, iniciou com Diamantino. Então, quando a gente, às vezes, vai falar de Diamantino, mas é porque ele foi o provocador, tá? E aí acolhido pela proposta do nosso presidente. O interesse público envolvido, né, nessa questão, quando a gente trata de uma política pública de Estado,
né? Não tem como a gente não trabalhar com coordenação, de forma isolada. Hoje a gente sabe que os municípios têm seus limites ali, né, presidente? Administrativos, mas, na verdade, os limites eles acabam sendo ultrapassados, né? Pensando aqui na região metropolitana. Cada município não pode atuar de forma isolada, né, presidente? Que é o que nós vamos tratar à tarde. Então, isso tem que ter uma coordenação, uma governança, vou falar assim, conjunta e pensando em todos o conjunto, né, dos municípios. O resumo da situação. No caso de Portal do Araguaia e seus municípios, vou chamar assim, nós já tivemos uma reunião preliminar, coordenado pela Rede Compor, e lá foi diagnosticado, podemos chamar assim, que há uma disparidade e há 2 iniciativas relacionadas à contratação e à gestão, à concessão desses serviços. Uma sendo conduzida pelo consórcio e outra sendo conduzida pelo município polo, que é Barra do Garças. E os municípios menores ali, né, da região, alguns são consorciados, estão junto do planejamento do consórcio, e outros estão assim, sozinhos. Eu já consegui uma contratação particular da destinação, né, do aterro, outros não. E, além disso, nós temos as ações, né, movidas pelo Ministério Público em todos os municípios, né, doutora? A senhora depois pode completar, caso eu esqueça. Existe uma ação em cada município já sentenciada, né, com a reparação dos danos ambientais. Então, essas ações ficaram suspensas por um tempo, e agora, devido a uma inércia, podemos chamar assim, desses municípios, elas voltarão a ter andamento. Tá, essas ações civis públicas, e com multas e com vou falar, a recuperação, né, da área degradada. Então, esse é o conflito que está instaurado lá. No nosso diagnóstico, realmente, há uma falha de integração entre os municípios, até para optarem por uma via mais sustentável de contratação, né, e que todos possam fazer a adesão, principalmente o município polo, que no caso é Barra do Garças, né? Então, a gente sabe que os custos da gestão dos resíduos sólidos, eles sim podem ser e devem, né, ser diluídos, em alguns casos, entre os municípios. Até para que o pequeno também não tenha um elevado custo, né, que o município maior, ele pode sim ajudar na diluição desses custos. Isso tudo vai ser enfrentado na parte técnica, conselheiro. Então, quando a gente adentrar na parte técnica, nós vamos entrar em cada dificuldade de cada município. O objetivo maior é estabelecer um termo de compromisso, né? A doutora até vai falar que existem algumas iniciativas. Então, estabelecer um termo de compromisso aqui no TCE com todos esses municípios e, sim, depois fazer o acompanhamento de cada plano desse. Tá? Então, em resumo, é isso. E aqui eu já passei, em síntese, é esse o caso. Perfeito. Quero agradecer à doutora Lisandra pelas explicações relevantes e necessárias. E temos aqui uma coincidência, além do nosso presidente ser o presidente do Tribunal de Contas, mas também formalizou no âmbito do tribunal a necessidade da mesa técnica, e então é com o senhor a palavra, presidente. Bom dia, conselheiro Walter Albano, bom dia, Miguel, bom dia a Mariana, bom dia a toda a nossa equipe técnica, bom dia a Alisson, nosso procurador-geral de contas, do Ministério Público de Contas, e bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando em todo o Mato Grosso, em todo o Brasil, em todo o planeta. Não é? Eu fiz uns estudos sobre o lixo, né, como que as grandes cidades do mundo, né, porque todo mundo lá em Nova York, em Londres, também produz lixo igual a gente, é todo mundo gente igual a gente, né? Então é tudo a mesma coisa. Aí eu vi Nova York leva o lixo a 800 quilômetros da cidade. A 800 quilômetros, não sei aonde que ela coloca, mas é a 800 quilômetros da cidade. Londres, 1.200 quilômetros. E assim vai. As grandes capitais do mundo, o lixo vai para bem longe, né?
Aí já vai para as usinas, que transformam aquilo em produto, em dinheiro de novo. Essa semana, eu quero cumprimentar o deputado Nininho, que está aqui representando a Assembleia. Gostaria que ele sentasse lá, ó, lá na mesa, deputado. Todas as questões passam muito pela Assembleia. Seja bem-vindo. E ocorre, ontem nós tivemos aqui também, Miguel, uma mesa técnica. Ontem tivemos a instalação de 3 mesas técnicas, ontem durante o dia. E a última mesa técnica da tarde foi com as empresas de construção pesada. Construtoras, empreiteiras, essas que fazem as grandes obras. E antes dessa reunião, eu estava ouvindo alguns técnicos, ouvi um técnico que ele falou de o nome não é exatamente isso, mas é isso, asfalto de borracha, com produto de borracha, emborrachado, não sei o que das quantas lá. Aí, falei, me explica isso. Aí ele explicou que é um asfalto feito com a moeção do pneu, que já existem em praticamente todos os estados brasileiros. O Nininho é um construtor, deve saber do que eu estou falando, mas... E aí, então, numa obra, em São Paulo, retirar 250 milhões de pneus, transformaram os pneus, a borracha, em asfalto. Muito bem. Em insumo, exatamente, em insumo. Muito bem. Mato Grosso, qualquer município, desde São José do Povo até Araguainha, o menor município do estado de Mato Grosso, vai ter que resolver, já tinha que ter resolvido a situação da destinação dos resíduos sólidos. Ponto. Não conseguiram. A grande maioria dos municípios não conseguiram. Todos eles lá, os prefeitos se assustam porque chega notificação do Ministério Público que está fazendo o seu papel. Há uma lei que deveria ser cumprida e não está sendo. E na maioria das vezes, Miguel, doutora Mariana, na maioria das vezes, eu diria que na sua grande totalidade falta a comunicação que não chega, a informação que não chega para ele, é a saída que não chega para ele, e ele não sabe sozinho tocar isso. O Estado de Mato Grosso, total boa vontade ao distribuir caminhões, a se propor a construir as estações de transbordo do município pequeno para outro maior, para depois chegar na destinação final, que é o aterro sanitário. Lixão é proibido, lixão acabou, lixão não pode mais. Então, todos os prefeitos estão muito preocupados. Todos os prefeitos querem solução. Porque não querem ficar todo dia recebendo uma notificação do Ministério Público, que cumpre o seu papel, e eles recebem a notificação e não sabem o que fazer. O que eu faço com o meu lixão? E aí você encontra alguns prefeitos que ele quer fazer do jeito dele. Ele conhece alguém, conhece uma empresa, e quer fazer do jeito dele. A concessão, né? Estive em Barra do Garças. Fui lá visitar o lixão de Barra do Garças. Aí estou lá com a minha equipe olhando, daqui a pouco eu vi uns caminhões começando a entrar com lixo, com resíduos, e despejando aqui, despejando ali, eu olhando, é tudo misturado, né? Sólido, enfim. Aí e o secretário estava lá comigo. Falei, escuta, como que você sabe, como que você vai pagar aquele caminhão? Não tem balança? Não tem balança, você não pesou, como que... não, a gente faz uma estimativa. Falei, como que é? A gente faz uma estimativa, a gente fez um contrato com a empresa que transporta, e a gente faz uma estimativa aí. Então, vocês estão pagando por estimativa. Os caras falaram que, se ele falar que 30 caminhões por dia, vocês pagam? É, mais ou menos isso. Então, isso é uma questão muito mais importante. Além do problema, tem a questão também da prestação de contas. Como assim? Barra do Garças, uma grande cidade, eu não sei se mudou. Eu não sei como é que está hoje. Mas deve estar do mesmo jeito.
Então, aí tem um outro problema, né? A questão financeira, a questão da destinação do recurso público, do dinheiro público, né? Então, essas mesas técnicas, nós estamos há 2 anos já trabalhando com essa situação, conselheiro Walter, com esse assunto. E avançamos muito, porque pelo menos o esclarecimento já para... Né? Alta Floresta já deu certo? Pois é, Alta Floresta foi a primeira, Miguel, que a gente pegou aqui. Era o Carlos, que estava lá do Ministério Público. E aí a gente chamou e foi, a coisa andou. Nova Ipiranga do Norte, cidades até 200 quilômetros. Eu comecei falando de como que se leva o lixo aqui de distância, porque quando fala assim, 200 quilômetros, tem que levar o lixo aqui de Ipiranga até Alta Floresta, 250 quilômetros, imediatamente assusta, mas é assim que é. É assim que vai ter que ser. E o Estado, nós já nos reunimos várias vezes com a Secretaria, com a Sinfra e com a Secretaria de Planejamento, e o governo já colocou à disposição. Quantos caminhões precisa? Porque é o seguinte, entre Ipiranga do Norte a Alta Floresta, tem outros lugarejos, algumas estações de transbordo. O Estado tem dinheiro para fazer. Não chega o projeto para o Estado, não chega o projeto da Prefeitura. Então, a questão da falta de projetos é um negócio impressionante. A nossa prainha aqui, nosso BRT. Por que tanta dificuldade no BRT, Miguel? Por que tanta dificuldade? Não começou com projeto. Não tinha o projeto. Aí começaram a fazer o BRT. O consórcio do BRT se comprometeu a entregar toda a avenida aqui do batalhão aqui em cima até o aeroporto no dia 24 de novembro de 2024. Compromisso. No edital, compromisso, a empresa disse, falou, o consórcio se comprometeu. No dia da entrega de 100%, eles entregaram 18%. Aí o Tribunal de Contas entrou no processo. O que é isso? Na maioria das estradas, falta o projeto. Quem tem que apresentar, na maioria das vezes, para a construtora, para a empreiteira, o projeto completinho é a Sinfra. É a Sinfra. E aí é o seguinte, não faz de qualquer jeito. Não estou dizendo que é displicência, mas não faz o correto. Aí uma das reclamações que eu ouvi ontem é que está todo mundo quebrando. Todas as construtoras, empreiteiras aí estão quebrando. Né? Estão quebrando. E aí, por quê? É porque faz um compromisso de uma obra, que está lá no edital, de 5 milhões, a empreiteira começa, vai, daqui a pouco, no projeto, não constava que para fazer aquele asfalto, tinha que pegar a brita a 50 quilômetros dali. Não estava no projeto. Aí pega um caminhão e vai lá buscar a brita a 50 quilômetros diante da obra. Acabou. Acabou com o lucro, acabou, o cara já entra no prejuízo, porque não estava isso no processo. Então, é essa falta de projeto que prejudica muito esse grande desafio da construção dos aterros sanitários e da destinação total e completa dos resíduos sólidos do grande município e do pequeno município. Várzea Grande não resolveu o seu problema. Cuiabá começou a resolveu o problema do lixão, mas tem que dar uma destinação para aquele lixão. Vai fazer o que com aquele lixão? É que lá está produzindo chorume e está poluindo toda aquela bacia do Cochipó do Ouro. Então é o seguinte, o que vai fazer com aquilo? Deixar ali? Não. Então tem muita coisa para se fazer ainda com quem já conseguiu o aterro sanitário. Aqui já se fez processo aí de concessão, está dando certo. Pelo menos mais ou menos certo está dando, já é um avanço. Várzea Grande ainda não sabe. Várzea Grande um pouco traz para cá, o particular traz para aqui, para esse aqui do Pedra 90, enfim, nem as grandes cidades se resolveram. Rondonópolis está resolvido.
Eu fui lá, está resolvido. Ele pega o resíduo de Primavera, de Dom Aquino e por ali. Então, todo mundo vai ter que se resolver. Porque senão é o seguinte, o Tribunal de Contas recebe aqui as denúncias. Olha, o prefeito lá está tentando fazer uma licitação de qualquer jeito para a construção do aterro sanitário. O Ministério Público vai lá e notifica, vamos lá, resolve, corre atrás. Então, nós somos órgãos de fiscalização e nós vamos fiscalizar. Mas nós estamos, e eu quero parabenizar o Ministério Público. Nunca vi tanta colaboração, tanta contribuição e tanta vontade de ajudar. Então, parabéns, vontade de ajudar, tanto que estão aqui buscando soluções. Recebendo aqui o Francisco, presidente da CIDESAPA, consórcio, né? Você é o prefeito de Araguainha, né? Lembra dele? Quando eu assumi aqui a presidência, né? Quando eu assumi aqui a presidência, Bom Jardim, onde ele nasceu, não tem nada mais, nem Nova York é mais importante que Bom Jardim. Vem Bom Jardim e depois o resto do Mato Grosso. Aí, o Chiquinho nos recebeu muito bem. Então, na minha primeiro ato da minha gestão como presidente, falei, eu quero ir no menor município de Mato Grosso. Aí convidei o Walter, todo mundo, fomos todos para Araguainha, que eu não conhecia. Eu fui deputado 3 vezes, não conhecia Araguainha. Aí eu descobri que em Araguainha caiu o domo de Araguainha, caiu um meteoro há quantos milhões de anos, Adriângelo? 350 milhões de anos caiu lá um meteoro. O Adriângelo estava lá na época. E aí eu até trouxe uma pedra de lá, Miguel, está lá na minha mesa, uma pedra, resultado. Então fez um buracão gigante, você se enxerga que ali caiu um negócio. Tem uma fazenda de 12 mil hectares onde ele caiu, né? Aí eu peguei a pedra e falei, eu vou levar essa pedra. Mas eu pensei assim, mas será que pode levar uma pedra de um lugar tão sagrado, tão importante como esse? Pode, todo mundo leva. Vocês têm que cobrar as pedras lá. É como que o cara leva uma... Imposto, tem que cobrar. Porque é o seguinte, não tem nenhum outro lugar no Brasil que caiu um domo. No mundo também não sei se caiu um meteoro. Mas eu sei que Araguainha caiu, tem que cobrar aquelas pedras lá, Chico. Não, aquilo lá os caras levam de caminhão. Olha, imagina, é história no mundo. O domo de Araguainha, a pedra é bonita, é preta, eu acho que até que vale mais do que ouro. Depois eu vou pesquisar o mercado. Mas o povo leva, né? E aí eu quero te agradecer a presença, Chiquinho, de você estar aqui. O menor município de Mato Grosso é Araguainha, que eu convido a todos para ir lá conhecer o domo de Araguainha, o rio passa ali, é um negócio... E o Chico já pela 2ª vez, se reelegeu prefeito lá. Então, valeu muito a pena a gente ter ido lá, e valeu porque para a gente ver as dificuldades, né? Eu, inclusive, para os nossos estudos, eu quero saber... eu achava que o município de Araguainha era o município mais pobre de Mato Grosso, e não é o menor município. Eu só queria confirmação, porque eu quero saber qual que é o município mais pobre. Eu tenho um palpite que é São José do Povo, mas também não tenho certeza. É importante isso. É importante para as nossas discussões em economia de desenvolvimento e tratar as desigualdades do estado de Mato Grosso, né, conselheiro Walter. Tudo faz parte. Então, gente, já vou encerrar minha fala aqui. Quero dizer que houve realmente uma confusão de horários. Hoje nós temos 2 mesas técnicas, essa e uma outra que começa às 14 horas. Então, os prefeitos confundiram, mas não há nenhum prejuízo, até porque, estando aqui Ministério Público, Assembleia Legislativa e a parte técnica, e o presidente da associação, as coisas se encaminham e as notícias correm, e hoje à tarde a gente conversa com todo mundo também. Mas a questão é que declaro aberta essa mesa técnica. Então, começaram os trabalhos, e aí, conselheiro Walter, fica a seu critério abrir a palavra para os demais, mas eu tenho certeza que que essa situação será resolvida. Quem não puder construir um aterro sanitário vai levar o seu resíduo sólido para uma outra cidade onde será construída. É só a gente
definir e ter a missão seguinte: construir os aterros sanitários, com o licenciamento da SEMA, que também tem uma boa vontade gigante nessas questões. Então, no estado de Mato Grosso, onde que serão construídos os aterros sanitários, as cidades, outras que não têm capacidade de construir, vão levar, independente da distância, mas vamos definir os aterros sanitários em pontos estratégicos, para que ninguém fique a mais de 500 quilômetros, mas alguém vai ficar a 500 quilômetros. E não tem que ficar pensando no diesel, é lei. É lei, cada um dá o seu jeito. Se o prefeito não consegue, busca ajuda. Enfim, o Estado está no processo para isso. O Estado tem essa responsabilidade. Então, Ministério Público, nós temos que definir, a Assembleia, temos que definir os pontos, sugerir, ouvir os prefeitos, ouvir os consórcios. Por exemplo, na sua região, Chiquinho, aonde você acha que deve ser, ou se já estão construindo, o aterro sanitário? Bom dia a todos. Então, presidente, a gente, uns 15 dias atrás, a gente já fez várias reuniões com os advogados, né, nossa assessoria, com o pessoal os prefeitos, né? Eu acho para a gente ali, para beneficiar, tipo assim, de Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, uns 5. Na verdade, vai contemplar ali uns 9 municípios. Eu acho que Pontal fica mais ou menos, fica mais em conta, sabe? Em Pontal do Araguaia. Em Pontal do Araguaia. A sua cidade. Aí vai ficar ali uns 170 km, sabe? Desculpa, você é de Araguainha. Pontal Araguainha. É lá colado em Barra do Garças. Colado em Barra do Garças. Eu acho que fica mais em conta, sabe? Tá. Desculpa, tomei a frente aqui, mas a mania de repórter, eu gosto de fazer as perguntas e os esclarecimentos. Vocês já observaram a questão ambiental? Porque ali, naquele ponto, o rio Araguaia passa batendo no barranco ali. Então, você vê... Não, mas é distante de lá. Eu acho que vai ficar em média de 15 a 20 quilômetros de Pontal do Araguaia, sabe? Não vai ficar bem à beira do Eu acho do pouco, rio, e o Ministério Público também vai, com certeza, vai se posicionar. Mas eu digo o seguinte, eu só perguntei para saber, porque, veja, os municípios estão se organizando. Estão se organizando. Depois vem toda uma obediência à legislação. Se você pode colocar um aterro sanitário que vai produzir chorume a 15 quilômetros do Araguaia, você está entendendo, Chiquinho? Às vezes não é ali. Às vezes vai ser num lugar a 50, 100 quilômetros do rio Araguaia. Aqui o lixão de Cuiabá, que eu conheço e combato há pelo menos uns 20 anos, nós fizemos coleta, nós fizemos análise. Aqui, o lixão aqui deve ter de altura, nosso lixão de Cuiabá, deve ter uns 20 metros de altura. E o que ele produz de chorume é um negócio impressionante. Então, daqui a pouco, ele continua produzindo chorume, porque o lixo está todo lá sendo decomposto. Não estão colocando mais lixo, mas só o que tem lá de 30 anos, 40 anos de depósito, vai chegar uma hora, você vai chegar lá no São Gonçalo Beira-Rio, vai fazer uma análise da água, tem chorume do lixão daqui. Isso se não tiver. Então, essas questões, mas essas questões todas, o que eu percebo é que há boa vontade, Miguel, nossa equipe técnica, Alisson, há boa vontade de se resolver, porque eles sabem que tem que resolver. Aí as questões técnicas, depois, Chiquinho, a mesa técnica, junto com o Ministério Público e todos, o governo e todas as instituições, vão chegar a um denominador comum. Mas o importante é que vocês tenham um consórcio, estão aqui os municípios e vocês estão discutindo esse assunto. Então, isso é importante. É ponto. Temos caminhos. Obrigado. Obrigado, senhor. Agradecemos as palavras do nosso presidente, conselheiro Sérgio Ricardo, e com prazer e alegria gostaríamos de ouvir pelo Ministério Público Estadual a doutora Mariana. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Mariana Batizocco, sou coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente Urbanístico e de Assuntos Fundiários do Ministério Público. Quero iniciar cumprimentando a mesa em nome do nosso presidente Sérgio Ricardo, Dr. Walter Albano, Dr. Alisson Carvalho, toda a equipe técnica, meu colega Miguel, os prefeitos, representantes do município, do consórcio, público presente. E quero parabenizar o Tribunal de Contas por essa iniciativa. É de suma importância parabenizar a doutora Elisandra pela brilhante explanação.
toda a equipe técnica que vem acompanhando junto com o Ministério Público nas outras reuniões, a doutora Fabrina, Adriângelo, sempre com contribuições valorosas. O doutor Sérgio Ricardo é uma pessoa que me inspira, porque tem lutado incansavelmente por esse tema. Nós participamos, no início do ano, também em uma reunião lá no Ministério Público, também junto com o presidente da Assembleia, e a gente vê nitidamente, a sua gana, a sua vontade de resolver e de se colocar à disposição. Eu já estou há 10 anos no Ministério Público e eu imagino que, para os prefeitos, isso é algo inovador. Nós estarmos aqui juntos, unidos, com o mesmo propósito. Porque, muitas vezes, os prefeitos nos enxergam como contrapostos. E, na verdade, nós estamos aqui todos em busca da mesma solução. Então, o Ministério Público, com essa iniciativa do Compor, busca exatamente isso, a gente sentar juntos para essas demandas estruturais que demandam soluções complexas, a gente unir forças, estreitar o diálogo, estreitar essa aproximação, para que a gente possa construir juntos essas soluções. Então, como o conselheiro já falou brilhantemente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lisandra também abordou, prevê inúmeras obrigações aos municípios. De fato, nós temos várias ações, na verdade, em todos os municípios aqui dessa região, do Portal do Araguaia, que já existem sentenças com trânsito em julgado. E, de fato, os colegas titulares, os promotores titulares, eles vão participar conosco dessas soluções. Então, embora estejamos aqui, eu, doutor Miguel, representando, por meio do Compor, os promotores das cidades, das comarcas, também serão parceiros nessas iniciativas. E, muitas vezes, eles ficam, como o conselheiro mencionou. É a nossa obrigação essa cobrança. Mas nós estamos aqui abertos ao diálogo, buscando, de fato, resolver. Na última reunião, nós percebemos que existe ainda uma dificuldade de diálogo. Imagino que agora vocês estão conseguindo aí se estreitar. Eu me recordo, inclusive, que foi levantado na outra reunião, presidente, até se o senhor puder falar, uma alternativa que sequer seria o aterro. Eu até questionei. Lembra, Lisandra? Como assim? Algo envolvendo biocombustão. Não sei se isso foi tratado nessa última reunião. Não me recordo qual dos prefeitos mencionou. Mas, porque a nossa ideia, de fato, é buscar essas soluções consorciadas por meio da instalação dos aterros, buscar um compromisso que a gente consiga ter metas, ter prazos específicos para que a gente possa acompanhar e auxiliar os municípios na resolução efetiva, na finalização dos lixões, nessa destinação correta, buscando também a implantação das coletas seletivas, que vão auxiliar nessa questão do peso do lixo, presidente, para que seja levado ao destino final e, consequentemente, gerando uma economia. E também abordaremos uma questão social, que já envolve os catadores. Então, nós estamos aqui para isso. De fato, lá em Alta Floresta, presidente, eu conversei com a promotora titular recentemente, e eles estão muito avançados. Ela havia me dito que a audiência pública já estaria para marcar agora, no fim do ano. Eu até vou questioná-la se já há uma data, mas eles estavam muito, muito bem alinhados. Em relação ao Norte Araguaia, nós também já fizemos várias reuniões. Também quero parabenizar os colegas que nos antecederam, que já avançaram muito nisso, o doutor Carlos, inclusive. Mas nós fizemos várias reuniões com o pessoal do Norte Araguaia e nós, hoje, já temos uma minuta de TAC para avaliação desses prefeitos para assinatura. Então, lá nós também tivemos essa questão da ação judicial, que questionou o local, a forma da licitação, e isso também foi suspenso, e agora a gente está conseguindo avançar. Então, é muito importante que os municípios aqui do Portal do Araguaia já aproveitem esse apoio do TCE, com toda essa análise técnica também, para evitar esses erros, para que a gente possa, de fato, buscar soluções legais, que obedeçam à regularidade aí administrativa e, principalmente, que vão ser efetivas e vão finalizar esses lixões e resolver a questão
de forma global, né? Então, nós do Ministério Público estamos aqui como parceiros e vamos fazer tudo que for necessário para auxiliar em todas essas tratativas. Obrigada. Muito agradecido, doutora Mariana, muito precisa e sintética na sua manifestação. O doutor Miguel vai se pronunciar agora, por favor, doutor Miguel. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente Sérgio Ricardo, conselheiro Walter Albano, meu amigo, professor e procurador-geral de contas, Alisson Alencar, deputado Nininho, todos os técnicos, prefeitos e demais que nos acompanham. Eu também quero fazer um registro de extrema eficiência que o Tribunal de Contas tem conduzido, essas mesas técnicas, que no seu fim acabam trazendo resultados muito mais amplos, eficientes, econômicos para toda a sociedade, para a administração pública, e acredito que seja um protagonismo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no país. Então, a gestão da sua presidência, ela tem essa marca bastante relevante com relação a serviços prestados e a gente está sempre acompanhando, porque isso também é o nosso interesse. O Ministério Público, o doutor Rodrigo Fonseca, nosso procurador-geral, criou esse ano, com a mudança da nossa legislação, o Centro de Autocomposição de Conflitos, o COMPOR, e nós estamos auxiliando nessa toada de resolutividade, sempre buscando, como a minha colega mencionou, a Mariana, a gente tem essa preocupação no âmbito do Ministério Público de orientar os prefeitos, os gestores, para a solução adequada. E muitas vezes, né, a gente está aqui nessa mesa, nessa discussão, para ter a iniciativa para resolver a demanda dos aterros sanitários, né, e como mencionado pela Mariana, numa situação lá do Norte Araguaia, os prefeitos já na tentativa de resolver, aí já veio um parecer técnico que aquela área, a licitação estava errada. Tivemos que promover uma ação questionando algo que eles estavam, né, buscando resolver. Então, até isso queremos evitar. Estamos à disposição para orientar, verificar o que pode ser feito. Não é qualquer área que pode ser destinada, né? A preocupação do presidente com relação à área lá no Pontal do Araguaia é relevante, porque sempre questões ambientais que nos impedem ou que nos movem a tomar alguma iniciativa. Mas, dentro do âmbito do Ministério Público, nós, do COMPOR, nosso Centro de Apoio Operacional com a nossa colega doutora Mariana, estamos à disposição para orientar e buscar essas soluções. A gente sabe que o aterro sanitário é uma das demandas complexas, extremamente cara, né, aos municípios, é uma solução que demanda muitos recursos, uma logística, todo um planejamento, a busca da formação no consórcio lá no Norte Araguaia também já tinha aquela discussão para o consórcio, a gente tinha que tentar, no movimento de convencimento dos prefeitos, que era a melhor saída. Alguns alegavam a dificuldade pela distância, o gasto que ia ter, mas, enfim, ao mesmo tempo, esse prefeito não teria condições de montar o seu próprio sozinho. Então, é uma demanda que precisa ter essa colaboração. Acho que todos os prefeitos talvez já chegaram a essa conclusão, que sozinho não tem condições de manter um aterro sanitário e precisam dessas soluções pactuadas que o Ministério Público está à disposição e presta todo o auxílio, e a gente está à disposição para trabalho conjunto aqui com o Tribunal de Contas. Então, estamos à disposição também aqui e também nos municípios, com todos os colegas promotores que estão lá nas suas sedes. Obrigado, Miguel. Agradecemos muito, doutor Miguel, pela sua participação e por esse entendimento e direção. Vamos pedir a gentileza de ouvir o nosso presidente do consórcio, o prefeito Francisco, né, daquela grandiosa cidade que eu estou com medo de que Bom Jardim perca por conta desse assunto concreto lá. Né? Mas sobre o assunto, prefeito, é muito importante nós lhe ouvirmos. Obrigado. Então, presidente e todos aqui que compõem aqui a mesa, né, mais uma vez agradecer a todos vocês, né, e
todo o dispositivo. E dizer, presidente, que aqui essa questão aí desse lixão aí, como se diz, todo mundo diz, né, é uma preocupação de todos os municípios, né? Eu acho que a gente já fez várias reuniões, a gente tem a sorte de estar aqui com o Tribunal de Contas aqui, o presidente Sérgio, Ricardo, todos do tribunal, junto aqui o Ministério Público, ajudando os municípios, né, tentando, né? Todos estão, a gente percebe que todos estão com vontade de resolver o problema, né? Depois, eu acho que a gente resolver esse problema, a gente tem também aquela questão, o presidente, que a gente conversou aquele dia sobre os cemitérios, né? Araguainha é um município que está com uma multa, a gente está com uma multa aí sobre a respeito do aterro sanitário de muitos e muitos anos, hoje está mais de 5 milhões de reais essa multa. O cemitério da mesma forma, sabe? E eu acho que a gente, junto ali, a gente representando os 9 municípios, a gente está bem alinhado agora, eu acho que até estava com o doutor Adilson, com o pessoal lá, estava tentando fazer até um aterro meio que assim, terceirizado, sabe? E aí a senhora estava participando também, né, doutora? Sim. Até o doutor Gustavo falou sobre a questão de, às vezes, o caso de... Ele viu, não sei aonde, até na ideia de incinerar, tal, mas isso aí ainda é só conversação. Então, o que eu acho é o seguinte, o que tiver depender da gente, a gente precisa muito do apoio de vocês, né, presidente? E eu acho que juntos, acho que a gente... Eu acho, presidente, que a gente tem que... É uma opinião minha, a gente tem que fazer algo, um projeto, fazer algo que as pessoas sintam, assim, eu acho que a gente tem que conscientizar e até gerar financeiramente para a gente conscientizar as famílias, pessoal doméstico, para eles mesmos já, como se diz, o próprio lixo, eles irem organizando e a gente até ter de alguma forma, eles têm algum benefício, ou de energia mais barata, ou até próprio dinheiro, pagar uma parcela para eles, para as pessoas que venham para pegar esse lixão, para levar, ao invés do lixo causar problema para as prefeituras, para a população, para a gente, os gestores, fazer uma forma das pessoas ajudar a gente a administrar isso aí e, de forma indireta, eles ganhar um dinheiro com isso também, sabe? Conscientizar essas pessoas, eu acho que vai ficar mais barato para a gente. Eu acho, mas para isso tem que ter um estudo, com vocês que tem, como se diz, são os pensadores, né? Eu acho que, porque não é fácil a gente levar esse cliente, eu estava falando, não é barato e quem vai ter que pagar com isso é a própria população, né, presidente? E no final fica muito caro essa conta, a gente quer resolver o problema, mas a gente sabe que não é fácil. Eu acho que, se vocês puderem ter alguma ideia para nos dar, para os prefeitos, para a gente fazer uma política nesse sentido, sabe? Eu acho que pode futuramente melhorar bastante, sabe? Pois não, doutora Mariana? Só fazer uma pergunta que foi falado na outra reunião. Até o procurador, salvo engano, de Barra do Garças, mencionou que lá existe um PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, né? E ele tinha dito lá que 3 empresas haviam sido habilitadas e que eles iriam analisar para iniciar o procedimento licitatório. O senhor sabe se houve algum andamento nisso? E aí, essa situação dessa biocombustão, isso já foi deixado de lado, descartado. Tá. Mas, em relação a esse PMI, o senhor sabe se teve algum andamento? Não, acho que está parada. Eu acho que está parada ainda, né? Até o doutor Adilson tinha colocado essa questão. Aí ficou da gente sentar juntamente com os integrantes do consórcio para ver se é viável ou não. Nós conversamos o seguinte, para ver se futuramente se esses municípios não vão dar conta de manter, né? Mas eu acho que se der certo, né, presidente? Se der certo, já está iniciando, já está iniciado isso aí, se for claro que com orientação do tribunal, de vocês, né? Se for uma coisa que for benéfica para nós, para os municípios, eu acho que, por que não a gente sentar e discutir? Se já está, né, se já deu um pontapé inicial, a gente pode estudar para ver se compensa ou não, né? Presidente, posso responder para a doutora? Doutora, nós recebemos toda a cópia dos processos, dos processos licitatórios, tanto do consórcio quanto de Barra do Garça. Barra do Garça já estava na situação do PMI e o consórcio já está na situação da audiência pública.
né, na fase. Então, nós recebemos os 2 processos, a equipe já analisou também a proposta da incineração, né, e fizemos até um estudo com embasamento técnico, tudo para a gente poder tratar na primeira reunião, conselheiro, técnica, tá? Desse grupo. Combinado? Perfeito. O foco inicial é destinação. Então, como organizar a destinação de toda a produção, de todo o resíduo sólido dos municípios, para onde vão? Então, é o seguinte, a estrutura para que esse resíduo sólido chegue lá, nós vamos trazer a CINFRA, o Estado, para ajudar o município. Todo município tem uma dificuldade de aprovar, por exemplo, a taxa do lixo. Seu município tem taxa do lixo? Mas pelo menos já tem. Pelo menos você conseguiu fazer passar na Câmara. Pois é, então é o seguinte, porque é o seguinte, o sujeito que é vereador, como que ele vai votar? Vamos cobrar mais da população. E é uma atitude antipática. O prefeito, como que o prefeito vai... Só que é o seguinte, renúncia de receita te causa uma improbidade. Você pode ser acionado por improbidade administrativa. Renúncia de receita. Todo mundo paga o lixo. Ontem, numa mesa aqui, discutimos a questão de água e esgoto na Várzea Grande. E em Cuiabá. Em Cuiabá, se você paga R$100 de água, você paga 90 de esgoto. E esse preço é cobrado também de quem não tem coleta de esgoto. Então, olha o problema aqui em Cuiabá. Paga todo mundo. Mas aqui na minha casa não... Vinculado, não coleta, Miguel, não coleta esgoto. Mas... Então, você vê como é que são... Então, essa questão política, ela é muito... E ontem nós discutimos aqui, e aí depois eu até quero ver com quem que... Porque a prefeita Flávia tem uma situação para resolver na Várzea Grande, que é uma distribuição de água, a construção de uma ET do bairro Santa Maria, e existe uma ação civil, uma ação do Ministério Público, porque o que ocorre? Ali já construíram, esses dias eu fui lá no Chapéu do Sol, fazia uns 8 anos que eu não ia no Chapéu do Sol, que é um bairro lá na Várzea Grande. Quando eu cheguei lá, eu falei, mas aqui é o Alphaville 1 aqui, surgiram casas, bairros novos, que é um negócio absurdo. Condomínios. E aonde que está a rede de esgoto, a coleta de esgoto? Foi meio assim que... Então, isso vai chegar uma hora que vai dar problema. Né? Mas, voltando aqui, veja, o Chiquinho falou um negócio que eu nunca tinha tentado, mas eu já ouvi falar outras vezes. Cemitérios. Todo mundo tem, até eu não gosto de falar de cemitério. Eu só tenho gente morta, eu fico meio arrepiado. Então, eu não falo muito, eu costumo não simpatiza muito esse tema, não simpatiza, tirar gente morta de lá, levar para cá, levar para lá, de uma gaveta para outra. Isso não é um assunto que, embora seja necessário, e é um assunto que nós temos que tratar disso também. Viu, Lisandra? Peraí, como é que é a questão? Porque todo cemitério, toda cidade tem um cemitério. Ou tem cemitério em Araguainha? Bom, então toda cidade, é a menor cidade. Então, definitivamente toda cidade tem um cemitério. Muito bem. E aí? Tem que ter licenciamento, porque também dali há uma decomposição. Muito bem. E aí, alguém aceitaria enterrar um parente que morreu, que é de Araguainha, em Ribeirãozinho? Não vai aceitar. E quais são as preocupações? Eu ainda confesso que não li nada sobre isso. Quais são as preocupações para licenciar um cemitério? Porque tem cemitério do município e tem cemitério particular. Há uns 30 anos atrás, eu conheci uma pessoa na Várzea Grande. Ele era um cônsul, morava lá na Várzea Grande. Um cara muito rico. Aí ele falou para mim, ó, Sérgio, aqui, nesses 50 hectares aqui, vou fazer um cemitério na Várzea Grande, lá perto da Avenida Júlio Campos, Jardim dos Estados. Eu falei, pô, esse cara é maluco. Vamos fazer um cemitério, vender. E já morreu, né? Mas os descendentes dele ficaram mais ricos do que ele já era. É aquele grande cemitério na Várzea Grande, parque não sei o quê.
Cemitério Parque, Várzea Grande. Bom, então existe o particular, lá é você que manda no cemitério, lá é você que organiza? É? Pois é. Então é o seguinte, eu entendo que é uma questão ambiental, é uma questão humana, que já, e que eu acho que a gente pode até incluir isso. Né? A gente pode até incluir isso nas discussões todas que nós estamos fazendo agora, porque certamente tem gente... eu já ouvi prefeito dizendo, querem que eu tire o cemitério de onde ele está. Eu já ouvi dizer, querem que tire o cemitério de onde ele está. Mude para... Então, é uma coisa... É algo que nós também temos que discutir, né? Colocar nessas discussões todas. Agradecendo a participação do presidente, eu consulto a representação de Novo São Joaquim. Se gostaria de se pronunciar, por favor. Por favor, está aí. Muito bom dia a todos. Bom dia, presidente Sérgio Ricardo. Bom dia, conselheiro Walter Albano, pessoal do Ministério Público e todos os presentes, pessoal da mesa. Tema muito sensível, difícil de ser tratado pelos pequenos municípios. Né? E, no nosso entendimento, nós entendemos que essa mesa técnica é de suma importância quando entra o Ministério Público e o Tribunal de Contas para colaborar com os municípios, para viabilizar uma proposta que contemple todos os municípios lá do Araguaia. Novo São Joaquim tem uma destinação via transbordo e para um aterro sanitário privado, né? Mas também nós nós enxergamos a possibilidade de fazer isso em conjunto com os outros municípios também, né? E trazer realmente uma solução definitiva para esse tema que é problema dos pequenos municípios, aliás, dos grandes também. Mas para o pequeno é mais complicado ainda a questão financeira do pequeno município, né? A questão da localidade de se fazer isso, a questão ambiental. Então, são várias questões que dificultam o pequeno município de ter um aterro sanitário. Então, a solução encontrada pelo prefeito de Novo São Joaquim, a priori, no momento, foi fazer esse transbordo. Não existe mais lixão na cidade de Novo São Joaquim, e faz o transbordo para a cidade, para um aterro sanitário privado em Água Boa. Então, já é um caminho que o município já está trilhando. Então, se a mesa técnica definir as propostas de que, através do consórcio, ou para a Barra do Garças ou para Pontal, com certeza eu imagino que o município de Novo São Joaquim será um parceiro dessa proposta. Água Boa, inclusive, já tem um aterro, não sei se ele já como ele está, mas em todas as discussões que já fizemos, sempre foi uma boa alternativa à Água Boa. Eu não sei como é que é as distâncias de fontes, de rios e tal, mas tem município que já levava. Barra do Garça já chegou, durante um tempo, levar para Água Boa, não sei se ainda leva. Falando sobre o tema lixo, né? A taxa de lixo foi citada aí, teve uma grande dificuldade também de ser aprovada na Câmara Municipal a questão da taxa de lixo. Nós, por mais de 5 vezes, já mandamos o projeto para a Câmara, ele foi reprovado todas as vezes. Então, precisa de uma conscientização até do próprio político, para saber que o cidadão precisa pagar por esse serviço, né? Então, tem essa dificuldade, lá na cidade pequena tem essa dificuldade também da questão política, na questão da cobrança da taxa de lixo. Não é fácil de implantar, e a gente já, por 5 vezes, foi reprovada a matéria. Vou dar um exemplo. Queremos, né, agradecer aí a participação, ótima participação de Novo São Joaquim pelo secretário Anderburgo. É um nome difícil, por isso que eu fui falando de Novo São Joaquim, né? Mas é assim, o Tribunal de Contas, falando aqui, presidente, com a sua autorização, o Tribunal de Contas teve uma boa experiência na questão da administração tributária dos municípios. Então, o prefeito, com extrema dificuldade de dar o tratamento devido, na questão do exercício da competência tributária própria, né, doutor Flávio? Exercício da competência tributária própria, porque o Legislativo ele não se movimentava e rejeitava, por conta desse desgaste. E o Tribunal de Contas entrou trazendo também as câmaras municipais, viu, doutor?
para fazer a discussão e a responsabilização. A responsabilidade não é só daquele agente político, que é o prefeito, mas dos agentes políticos. Então, esse tema passa também pela mesa, né, doutora Elisandra, e com a linha aqui do nosso presidente, do Procurador-Geral de Contas. Muito agradecido. Eu quero consultar o ilustre deputado Nininho, se deseja ter uma participação, será um prazer para nós. Tá? Depois o nosso Procurador de Contas, e aí o presidente encerra. Bom, bom dia a todos, cumprimentar aqui o nosso presidente, Sérgio, nosso conselheiro Walter, Alisson, Mariana, Miguel, prefeito Chiquinho, os demais aqui, representantes dos municípios, aqui a equipe técnica. Eu acho que esse é um tema realmente, Sérgio, primeiro parabenizar aí pela iniciativa de estar trazendo essa discussão aqui junto com o Ministério Público, é o melhor cenário para se encontrar uma solução para esse problema tão sério que é a questão do resíduo sólido. Eu acho que isso tem que ser tratado realmente em conjunto, para escolher os pontos estratégicos, onde a logística vai contribuir melhor para todos os municípios, porque isso vão ser pago, esse transporte, normalmente, ou é feito pela prefeitura, ou é pago por quilômetro, isso tem um custo. E eu acho que o nosso Estado hoje se encontra num bom momento, é um bom momento para tratar essa pauta, uma pauta que interessa a todos. E eu acho que uma coisa que deve essa mesa técnica é incentivar todos os gestores, é que façam em seus municípios a reciclagem, a separação desse lixo, aonde instalem as cooperativas e essas cooperativas façam a separação do lixo para que se leve realmente o que vai ser decomposto. E se aproveita, tem muita coisa que aproveitava e dá renda para essas famílias. Eu tinha isso, Sérgio, como prefeito lá em Tiqueira, na época, e até hoje tem lá a cooperativa que faz essa separação lá no distrito de Ouro Branco. A gente faz isso. E aí gera alguns empregos, oportunidade, dá uma margem. Eu acho que trazer dentro dessas parcerias, talvez, conselheiros, é pensar numa PPP, parceria pública-privada, uma mista. Porque quando se coloca na mão da iniciativa privada, para fazer gestão desse tem. E quando você coloca numa PPP, envolver o Estado, para que também aporte os recursos no custo da implantação desses aterros, que isso venha diminuir o preço do quilo desse resíduo, que os municípios menos favorecidos vai ter uma tarifa menor, porque se não tem municípios realmente que com a renda meio exaurida não vai ter problema. Outra coisa é nós fazer um trabalho, como aqui foi falado, junto com o governo, com a Assembleia, e se faz muitas distribuições de máquinas, equipamento. Por que não se fazer uma distribuição específica de caminhões para transbordo desse produto? Porque quando você tem um caminhão novo, um caminhão adequado, o custo vai ficar menor. Senão eles vão pegar um caminhãozinho que eles têm lá, um caminhão toco, coloca lá 5, 6 toneladas de lixo em cima e vai andar lá 200, 300 quilômetros. Ao tanto que poderia ter um caminhão que leva isso às 20, 30 toneladas e vai diminuir o custo para os municípios. Eu acho que isso tem que ser tratado realmente e trazer o governo para dentro, porque nós temos hoje 10, 15% dos nossos municípios que têm condições de bancar isso, mas a grande maioria dos municípios menores tem dificuldades financeiras. E já tem alguns lixões, tem ali, como diz Água Boa, que está estruturado, eu sei que Sorriso está estruturando também, tem lá um lixão, e aí escolher os pontos que fica mais, a distância diminui para os municípios, porque isso é uma coisa definitiva, não é uma coisa provisória, o município vai ter que puxar ali todo dia, então isso é muito importante, escolher os pontos estratégicos.
quando fala de Pontal, eu acho que é o correto, Pontal, talvez porque possa ter áreas mais privilegiadas, assim, mais adequadas do que Barra do Garça, né? Talvez o Pontal, um município grande, está anexo, porque é natural que é importante que seja ali esse aterro, porque o maior polo, quando você pega Barra e Pontal junto, ela vai, em termos de população, vai perfazer aí a população de mais 7, 8 municípios, não vai ter a mesma população que vai ter somente ali nesse polo. Então, tem que ser mais próximo desse polo maior. Então, acho que, mas parabéns, eu sei que isso tudo está sendo colocado aqui, eu acho que é importante ver isso e trazer o governo para dentro. Quando se faz um aterro desse, conselheiro Walter, talvez já propor que o governo, vi falando de energia, põe já uma usina solar junto no projeto, isso é uma coisa definitiva, que aquela energia sempre vai ser mais barata, aí vai ter já a balança, vai ter toda essa estrutura. Eu acho que isso pode trazer o governo no primeiro momento para que o custo operacional disso fique bem mais barato, que beneficia os municípios. Acho que é isso. Agradecido, deputado Nininho. Muito importante a participação de Vossa Excelência e ter aqui o Legislativo. Pedimos a participação do Procurador-Geral de Contas, o doutor Alisson Alencar, por favor. Obrigado, bom dia a todos, meus caros. Presidente Sérgio Ricardo, conselheiro Walter Albano, presidente da CPNJU, deputado Nininho, que chegou discreto, mas demonstrou ter muito conhecimento sobre a área, tá, conselheiro Sérgio Ricardo? Meus caros colegas do Ministério Público do Estado, doutora Mariana, doutor Miguel, sejam bem-vindos. Seu prefeito, doutor Francisco, secretário Anderburgo, todos os nossos técnicos aqui do Tribunal de Contas, que muito nos orgulham pela sua atuação sempre muito qualificada. Um excelente dia a todos. Presidente Sérgio Ricardo, se me permite, sou testemunha de que há mais de 2 anos Vossa Excelência tem destacado esse tema e alertado para a necessidade de união de esforços de todas as instituições para tratar de destinação de resíduos sólidos de forma regionalizada, de forma estadual, para evitarmos a individualidades e buscarmos soluções sustentáveis. Por isso, esse impulsionamento dado pelo senhor em relação a este tema foi fundamental para hoje estarmos aqui nesta mesa técnica. Da mesma forma, agradeço e já parabenizo o conselheiro Walter Albano, porque este, meus amigos, é o local, o ambiente de se discutir esse assunto complexo. É um ambiente, como confirmaram os nossos colegas do Ministério Público do Estado, de diálogo, de cooperação, de construção conjunta. Somente assim vamos encontrar uma solução. E a solução, presidente Sérgio, necessariamente tem que ser uma solução integrada, que gere benefícios para todos os municípios envolvidos. Assim como que garanta, de forma clara, a sustentabilidade econômica dessa solução para o parceiro privado que vier a realizar, implementar esse serviço, como também que tenha menos quantidade possível de degradação ambiental. Por isso que o problema sendo tratado de forma regional reduz a degradação ambiental com o tempo. Por essa razão, conselheiro Walter e presidente Sérgio Ricardo, a presença do Ministério Público do Estado, em especial os depoimentos da doutora Mariana e do doutor Miguel, foram fundamentais e serão fundamentais na construção dessa solução, pois garantirá segurança jurídica para as prefeituras, para a população que será beneficiada, assim como para a iniciativa privada, que depende também de segurança para poder realizar o serviço. Dessa forma, estou de acordo, vou contribuir na solução, na construção da solução, e estamos no caminho certo. Obrigado. Agradeço, doutor Alisson, sempre muito objetivo e preciso e cooperativo. O nosso presidente vai proceder ao encerramento. Olha, pessoal, eu entendo que cada dia que a gente trata desses assuntos, a gente avança. E a gente conhece mais, fica sabendo um pouco mais. E eu percebo que todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo prefeito sabe o que tem que fazer. Muitas vezes não tem como fazer, não tem ajuda para fazer, mas um ponto que eu destaco da maior importância é a unidade entre todas as instituições. Então, em todas as discussões sempre estiveram presentes o Ministério Público, a Cinfra hoje não está aqui, mas ela está totalmente
empenhada, entrosada e participativa, então, ou seja, o governo do Estado, né? E esses 2 anos de discussões levaram a todos a entenderem que todo mundo tem que conversar no conjunto. Não adianta, porque às vezes você pensa que é de um jeito, você quer fazer de um jeito, mas não tem. Tem lei que sustenta, tem lei que proíbe, tem lei que permite, não tem. Ninguém vai fazer de qualquer jeito nada nessa questão dos resíduos sólidos, da proteção ambiental, ninguém vai fazer de qualquer jeito absolutamente nada. Porque as instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, ninguém vai permitir, né? E não adianta. Você, por exemplo, Chiquinho, esse é o seu segundo mandato. E isso serve para todos os prefeitos, porque tenho certeza que tem técnico e assessor de todos os prefeitos de todo o Mato Grosso assistindo essa mesa. Vamos fazer as coisas certas, porque quando você sai, acaba o seu mandato. Não acaba a responsabilização que você assumiu aqui por ter feito ou não ter feito o que deveria ter feito. Então, é assim. Então, e a gente quer garantir que cada prefeito saia tranquilo. Então, tem-se que fazer tudo certo. O que a gente observa, não especificamente nessas áreas, mas em todas as áreas, hoje, nós temos 51 novos prefeitos que assumiram. Pegaram caos. Os 51 pegaram caos, porque quem saiu não fez o seu trabalho direito. Mas quem saiu não está livre só porque deixou o mandato, né, conselheiro Walter? Ao contrário, a responsabilidade não acaba nunca. Então, o que vale é foco. E eu estou muito feliz porque, e repito, o Ministério Público está junto no projeto, está junto no processo, e quer ajudar, está ajudando. Então, o Ministério Público, da mesma forma que nós servimos como garantia, como fortalecimento para todos, para o Ministério Público também serve, né? Nós temos o Ministério Público como garantidor também, porque por isso que estamos juntos e conversando. E é importante eu citar um detalhe sobre as mesas técnicas do Tribunal de Contas, sobre a validade do que se define aqui. Houve um caso, um único caso, em que nós aprovamos uma mesa técnica, uma empresa questionou no Tribunal de Justiça, e hoje saiu a decisão assinada pelo Dr. Zucchini, presidente do Tribunal de Justiça, derrubando a cassação da nossa decisão, porque um membro do Tribunal de Justiça disse, não, essa mesa técnica não serve, não está correto por causa disso. O Tribunal de Justiça hoje, na pessoa do presidente, já derrubou a decisão de um desembargador, não, vale o que disse a mesa técnica, porque todos foram ouvidos. Então, e inclusive essa decisão do Tribunal de Justiça gera jurisprudência. Não há que ser questionada a decisão da mesa técnica. A mesa técnica não é só o Tribunal de Contas que está no processo. Estão as partes interessadas, estão as instituições de fiscalização, a Assembleia Legislativa, né? Então, ela está recheada de legalidade. Tudo que a gente faz e os resultados das mesas técnicas estão recheados de legalidade. Então, não estamos aqui trabalhando à toa. Não passamos meses e meses estudando aqui dentro, né, para depois chegarmos a uma decisão que não sabemos qual é, que sabemos mais ou menos, que é mais ou menos aquilo. Não. Ela é colegiada, usando as palavras do conselheiro, colegiada e unânime, né? Então, e é esse o papel do Tribunal de Contas de todos nós, esse é o papel nosso, não estamos fazendo favor para ninguém, esse é o nosso papel. E eu quero parabenizar, Nininho, você leva nossos parabéns aqui para a Assembleia toda e para o presidente Max, que inclusive está muito envolvido nesse projeto, porque ele também a Assembleia está nos ajudando nos estudos.
nos estudos dos polos, né? A Assembleia está fazendo, nos ajudando com a equipe técnica para estudar os polos. Então, esses estudos, você pode ver, ó, Alta Floresta já está bem, surge o nome de outra cidade que já está encaminhando, né? Então, eu penso que esse ano que vem, a gente tem que se reunir mais, e aí a gente vai se reunir, porque hoje é a instalação da mesa técnica, depois nós vamos discutir. E eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano de grande avanço nessas questões dos resíduos sólidos. Grande avanço para os grandes e para os pequenos, principalmente. Porque o Estado vai entrar, vai construir a estação de transbordo, vai doar o caminhão para vocês, né? Isso já está fazendo, para alguns municípios já receberam. Tem município que já recebeu 3, 4. Né? Então, nós vamos estar aqui, né, atentos e contribuindo e conversando muito para a gente cumprir essa lei federal. É lei, lei é lei. A gente tem que cumprir. A natureza agradece, a população agradece, né? E aquelas questões de cobrar taxa de lixo, cobrar taxa, elas vão ter que ser. E eu entendo que os prefeitos, Miguel e Mariana, eles têm que ter, porque senão eles estão sozinhos. Vai lá em Araguainha aprovar uma taxa lá. Tem guerra na Câmara. Os caras fazem tocaia para pegar o prefeito à noite, a hora que está chegando em casa. Então é o seguinte, nós temos que dar respaldo para eles, né? Pegar você a hora que você está varrendo rua, ele varre rua lá na cidade dele. Ele ajuda a fazer calçada, ele é pedreiro, ele é, né? E eu sou admirador dele porque eu gosto de gente que coloca a mão na massa. E aí, então, nós temos que dar o respaldo. Quando eu falei aqui que renúncia de receita da improbidade administrativa é uma defesa que vocês têm. Ó, tenho que fazer isso, porque senão eu sou penalizado. Gente, olha, se a gente não se vê mais esse ano, Feliz Natal, excelente 2026 para todos, muitíssimo obrigado, e mais uma vez, parabéns ao Ministério Público pela postura nesse processo todo aí, tá? Obrigado. À tarde, vocês vão estar na próxima? Então, daqui a pouquinho, vamos nos ver na próxima mesa técnica, que começa às 14h30. Ah, vai ser na Escola de Contas? Perfeitamente, aqui na Escola de Contas. Muitíssimo obrigado da minha parte.